Olá, olá, boa noite pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo encontro online. Em nome do presidente do Sistema FamaSul, Maurício Saito, agradecemos a presença de todos que nos assistem online. É uma grande satisfação estar com vocês. Agradecemos também em especial aos produtores rurais que pararam o seu tempo ali, né, na sua produção para estar aprendendo um pouco da piscicultura sul-mato-grossense, tirando dúvidas, aprendendo e também posteriormente aplicando um pouco o que a gente vai estar discutindo hoje. Essa é a segunda live de 14 que o Sistema FamaSul e Senar está organizando semanalmente, todas as terças-feiras, às 18 horas, horário de Mato Grosso do Sul. A gente vai estar se encontrando aqui com temas bem pontuais de cada cadeia produtiva. Aproveito o momento, faço o convite da live de semana que vem de horticultura, com 2 especialistas da área. Aproveito o momento também, para quem não se inscreveu na página do YouTube, ativa o sininho aí para ficar por dentro de todas as lives, de todas as informações. Sigam também as nossas páginas sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn. Hoje, o nosso canal de comunicação é um dos maiores canais de comunicação no Mato Grosso do Sul, do agronegócio, gerando informação de mercado, gerando informação de conhecimento, cursos e também de legislações. Então, quem quer ficar atualizado com agronegócio mato-grossense, tem que curtir a gente lá. Aproveita o momento. Hoje a gente vai estar falando especialmente de piscicultura. A gente fez o convite para o Fábio Susso, o Dr. Fábio Susso, é um especialista em piscicultura no Brasil. Ele conhece praticamente todas as pisciculturas comerciais, viajou o Brasil inteiro, tem uma experiência muito grande nessa área. Ele vai trazer a sua visão da piscicultura sul-mato-grossense, né? Qual a visão que a gente passa dessa piscicultura sul-mato-grossense para fora do estado, né? Então ele vai trazer essa visão, vai apresentar desafios, vai apresentar oportunidades para a gente, e aí posteriormente eu vou estar retornando, falando um pouco da assistência técnica, falando um pouco de todo o trabalho que a gente executa com pequenos e médios produtores da piscicultura. Inicialmente vamos apresentar o vídeo para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho do dia a dia. Nossa vida no campo pode parecer simples, mas não é bem assim como você imagina. A gente acorda cedo para ajudar a mover o mundo, com o poder do conhecimento. Em alguns trabalhos, a gente se vira como dá, mas quando precisa, nunca falta parceria. Obrigado. A gente trabalha sempre com planejamento, mas às vezes a gente precisa improvisar. Tem horas que a chuva é mais que bem-vinda. Tem horas que a falta dela nos preocupa. A gente vai atrás de resultados. E o nosso maior resultado é a felicidade que essa busca nos proporciona. Porque nós somos agro. Porque nós somos pelos produtores rurais. Porque nós somos Senar. E estaremos sempre juntos, seja qual for o desafio. Senar, transformando vidas. Muito bom. Fábio, seja bem-vindo à nossa live. É um prazer estar falando contigo. Fique à vontade. Hoje você é um dos grandes nomes da piscicultura brasileira. É um prazer mesmo para a gente. Produtores, especialistas que estão nos assistindo, aproveite esse momento. As perguntas vão ficar para o final, né? Vocês podem fazer a pergunta ali no chat do YouTube e no final a gente vai fazer um bate-papo e estar respondendo todas as perguntas. Fábio, seja bem-vindo. Maravilha, André. Obrigado pelo convite. Uma baita satisfação poder estar falando com esse público aí do Mato Grosso do Sul, estado que eu tenho muito apreço, muita consideração, e todo ano, pelo menos uma vez ao ano, eu estou dando umas voltas por aí, seja a trabalho, seja a pescaria, mas é sempre muito bom estar aí no Mato Grosso do Sul, e principalmente, né, para falar de proteína aquática, para esse estado que tem um baita potencial, que é o que eu vou comentar logo mais ao final da minha apresentação.
Então, sem mais delongas, vamos aqui colocar em tela a apresentação que eu preparei para essa noite, tá? Compartilhando aqui. Ok, está em tela aí? Ok. Opa, Okay. Vamos lá. Está aparecendo. Piscicultura no Mato Grosso do Sul, desafios e oportunidades, tá? Eu sou formado em zootecnia, fiz um mestrado e um doutorado na área de nutrição de peixes, né? Trabalhei por 14 anos como pesquisador científico do Instituto de Pesca, aqui no estado de São Paulo. Agora eu estou afastado temporariamente para tratar de alguns assuntos de interesses particular e sou apresentador, idealizador e apresentador do programa Agronegócios, da Fish TV, e também apresentador e idealizador do programa Variácola no canal do YouTube, ok? Mato Grosso do Sul, o berço da piscicultura comercial brasileira. Por que eu digo isso? Porque a pegada comercial da nossa piscicultura nasceu aí, no Mato Grosso do Sul. Nós tivemos grandes contribuições da parte acadêmica, vinda de alguns profissionais, como Rodolfo von Herrig, Manuel Pereira de Godoy, Geraldão, Newton Castagnoli, temos ainda o Senhorini, o Secarelli, que deixaram contribuições da parte acadêmica. Mas a pegada comercial da coisa nasceu aí, no Mato Grosso do Sul, por conta do Projeto Pacu, especialmente na época liderado pelo Jaime Brum, né, que é um cara sensacional, que tem uma visão assim bem diferente do negócio agro. Foi ele quem conseguiu imprimir essa pegada comercial na nossa piscicultura, né? E isso fez toda a diferença, porque esses pesquisadores que eu citei conseguiram identificar, conseguiram formatar a coisa. Agora, transferir essa informação teórica para uma situação prática, para uma situação real, foi o Projeto Pacu que saiu na frente e que hoje está sendo muito bem conduzido, principalmente pelos irmãos Dércio e o Simão, enquanto que o Jaime está tocando seus projetos lá no Acre, né? Mas é fundamental começar essa apresentação deixando esse registro da grande contribuição que o Mato Grosso do Sul tem para a piscicultura brasileira, tá ok? Feito isso, podemos passar os principais desafios da piscicultura que eu vejo aí no Mato Grosso do Sul. O primeiro deles é relacionado ao escoamento da produção, né? Vocês aí ainda têm uma certa concorrência forte com a pesca comercial, com o peixe nativo, que felizmente, né, ainda tem aí em certa quantidade, né? Então eu considero esse um dos desafios aí de se produzir pescado aí. É fundamental que o sul-mato-grossense tenha em mente que ele não vai produzir pescado para abastecer o seu estado. Ele tem que pensar em exportar o seu pescado para outros estados, já que a pesca ainda é uma tradição. Devemos considerar que nesse final do ano passado nós tivemos uma nova lei de cota zero que impactou tanto a pesca esportiva quanto a pesca comercial, mas ainda é cedo para saber qual vai ser o comportamento disso frente ao escoamento do produto da pesca, frente ao produto da agricultura. Então, o primeiro desafio que eu vejo é isso, né? Uma forte concorrência com o produto da pesca comercial. O segundo seria a questão do licenciamento ambiental, que não é um problema só do Mato Grosso do Sul, e sim todos os estados da federação passam por esse entrave, né? Aqui no estado de São Paulo, nós temos uma legislação recente, né, onde tivemos alguns avanços consideráveis, mas ainda não está do jeito que a gente quer, né? É preciso desburocratizar mais, até porque o nosso nobre objetivo é produzir alimentos. É isso que tem que estar em mente. E aí que se faz necessário um diálogo mais progressista, um
um diálogo mais realista, né? Às vezes eu vejo que do lado ambiental a interpretação é que se facilitar demais o setor produtivo, nós vamos ficar ricos, vamos ficar milionários e que isso não está certo, isso não pode. Não é bem assim. Nós devemos nos preocupar somente com as questões produtivas, com as questões climáticas, com os desafios de eficiência produtiva, de melhorar nossos índices produtivos. Não dá para a gente conviver com as duas coisas, que é essa pressão burocrática, né, de estar legalizado. Ora, nós só queremos produzir alimento. Então, é esse entendimento que tem que ter, né? É um olhar diferente, não é flexibilizar tudo, não é facilitar, é um regramento claro, né? Olha, para produzir peixe tem que seguir isso, isso e aquilo. Claro, desde que sejam regras plausíveis, regras executáveis, né? E não coisas que não estejam ao alcance do produtor rural conseguir obter isso. E o terceiro item que eu coloco como principais desafios aqui se refere a adoções de novas tecnologias e mecanização das pisciculturas. Tá? A característica do Mato Grosso do Sul são pisciculturas em tanques escavados de grandes extensões, muitos deles já construídos há muito tempo atrás, e que, por exemplo, uma nova tecnologia que é imperativa o uso dela seria a questão dos probióticos, né? Que facilita bastante na questão da ciclagem dos compostos nitrogenados, né? Melhorando a qualidade de água e melhorando também a quantidade produzida de peixe por metro quadrado ou por hectare, né? A questão da mecanização, eu vejo que a grande característica do Mato Grosso do Sul é a oportunidade de se produzir proteína aquática em grandes áreas. E aí que, se não mecanizar e depois o passo seguinte, automatizar, a coisa fica braçal, a coisa fica manual, e aí a conta não fecha. Nós temos um exemplo clássico, que é o caso aí do Vale do Peixe, né? Ali na região de Mundo Novo, onde nós temos, por exemplo, piscicultura adotando tecnologias e adotando mecanização, onde nós temos números sensacionais de 40 a 70 toneladas por hectare de peixe. Então, por hectare de água. Então, é muito peixe produzido por hectare. Então, nós já temos, isso já é realidade no Mato Grosso do Sul, e isso tem que ser seguido por outros produtores, por outras regiões, né? É necessário que estejam antenados a essas novas tecnologias que já estão disponíveis e sempre ter o foco, sempre ter a visão na mecanização e automação dos processos, porque aí nós estamos falando de uma piscicultura industrial, que é o que eu vou falar no meu penúltimo slide. E quanto às oportunidades da piscicultura no Mato Grosso do Sul? Cabe destacar aqui a tilápia, né, produzida tanto no leste quanto no sudoeste do estado. Aliás, o Mato Grosso do Sul tem uma característica muito interessante, né, que é a divisão de bacias, né? Nós temos ali uma linha cortando meio que no sentido norte-sul, passando por Campo Grande, onde do lado direito nós temos a bacia do Paraná, onde é permitido o cultivo da tilápia, e do lado esquerdo a bacia do Paraguai, aonde não é permitido o cultivo da tilápia, mas é permitido o cultivo de espécies nativas, né? E nós temos ainda também muito bem dividido na parte leste a região de Aparecida do Taboado, com uma forte produção de tilápia em sistemas de tanque-rede, pegando um pouco a característica do noroeste do estado de São Paulo, a região de Santa Fé do Sul, que é um polo, né, juntando Mato Grosso do Sul com o noroeste do estado de São Paulo, é um forte polo de produção de tilápia em tanque-rede. Aliás, o maior polo de produção no sistema de tanque-rede. E aqui, mais na região sudoeste, nós temos a produção de tilápia no sistema de tanques escavados,
aí muito mais similar à produção de tilápias do oeste do Paraná, que também é no mesmo sistema, onde nós temos a região ali de Mundo Novo como uma referência, né? Mundo Novo é o último município ali do estado, o último ou o primeiro, né? Depende da ótica aí. Mas está ali no cantinho do estado, já na divisa com Guaíra, no estado do Paraná, aonde vem se mostrando como um belo exemplo a ser seguido em toda essa bacia do Paraná aí, aonde o cultivo de tilápia é permitido, né? E depois, conforme eu já comentei, a bacia do Paraguai, aonde se produz, onde é possível produzir as espécies nativas, né? Então, está bem dividido o estado do Mato Grosso do Sul nesses, assim, 3 polos que podemos dizer, certo? Depois, uma segunda oportunidade que eu vejo é a produção do lambari, né, a lambaricultura. Eu tenho dado muita palestra, ministrado muito curso aí no Mato Grosso do Sul, aonde eu começo provocando os sul-mato-grossenses, né? Olha, os paulistas estão deitando e rolando aqui no terreno de vocês, porque 80% do lambari que abastece o estado do Mato Grosso do Sul vem aqui de São Paulo, especialmente ali da região de Presidente Prudente, né? Sendo que lá na bacia do Paraguai, né, onde só é permitido o cultivo de espécies nativas, tem muita região, tem muita área para se produzir lambari e conseguir uma melhor logística, conseguir um melhor valor agregado nesse lambari, já que a produção estaria ao lado do mercado consumidor, porque o consumo de isca está lá na bacia do Paraguai, né? Então, falta o pessoal daí se atentar para essa oportunidade de negócio, que é a produção de lambari de isca viva. Nós temos, sim, alguns produtores aí, mas, como eu disse, 80% vem daqui. Tem um produtor novo lá em Dourados, o Guilherme Telli, parceiro meu, trabalhou comigo aqui no Instituto de Pesca, em Pirassununga, e que arrendou uma piscicultura lá e está engajado nessa produção. Foi o primeiro ano dele, já conseguiu produzir bem, mas devo ressaltar aqui que o Guilherme é prudentino, ele é paulista de Prudente, de olho desse mercado, foi lá para Dourados, arrendou uma piscicultura e está lá produzindo lambari para atender esse mercado. Então, uma baita dica essa questão do lambari aí no Mato Grosso do Sul. O terceiro item seria o bom clima e a boa disponibilidade de água, né? Claro que tem uma parte aí do estado que o inverno é um pouco frio, porém bem menos frio do que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, né? Sendo que a disponibilidade de água aí é muito maior do que o que a gente tem aqui no estado de São Paulo. Isso não pode ficar ao tempo, né? Isso tem que ser explorado. Eu considero sempre que a grande riqueza de uma propriedade, a grande riqueza de um estado, de uma região, é ter oferta de água, né? Poxa, e aí no Mato Grosso do Sul, acho que não tem exemplo melhor, só temos lá a Amazônia, que tem mais água do que aí, né? Mas lá tem água até demais, que chega a atrapalhar, né? Eu creio que aí no Mato Grosso do Sul seja a medida certa dessa oferta de água. Então, é algo que tem que ser explorado. E também uma alternativa à pecuária e à lavoura, que são atividades do agronegócio já consolidadas aí no estado, né? Quando a gente pensa em produção de proteína, tá? Produção de alimento, é necessário uma análise mais crítica, uma análise mais global da questão. Por exemplo, eu vou usar aí a questão da pecuária no Pantanal, nada contra, eu acho que tem mais a que explorar, mas nós temos uma média de lotação de 0,2 unidades animais por hectare lá no Pantanal. Ou seja, é menos de 200 quilos de carne para um ciclo produtivo de 2, 3 anos. Lembra que eu citei agora há pouco, lá em Mundo Novo, estão produzindo 40 toneladas por hectare, tá? Um ciclo de produção aí de 8 meses, né? Então, assim, olha
Será que o Pantanal tem o dom para produzir boi realmente? Será que o dom lá não é produzir peixe? Claro que tem a inundação, tem a questão que o gado exerce um fator assim, produtivo de não deixar criar muita vegetação depois do período da seca, isso acaba pegando fogo, né? Mas, pensando no ponto de vista de produção de alimentos, é questionável se realmente é uma alternativa à produção de bovinos no Pantanal, né? Talvez seja muito mais estratégico, muito mais produtivo produzir proteína aquática, né? Fica aí o exemplo comparativo dessa questão. Ainda destacar que atualmente o Mato Grosso do Sul é um grande exportador de peixe, não para o exterior, mas sim para outros estados, principalmente aqui para o estado de São Paulo, e é esse o olhar que os produtores de peixe têm que ter aí no estado. Conforme eu já disse, o sul-mato-grossense já está acostumado na rotina de consumir o peixe da pesca comercial, exceto lá o Campo Grandense, que talvez tenha preferência por uma tilápia, um filé de tilápia, mas a grande maioria da população aí já está habituada a consumir o peixe da pesca comercial. Então, quem está produzindo pescado aí tem que pensar em colocar para fora do estado essa produção de peixe, e é algo que a gente já observa nas estatísticas da Peixe BR. E, como última oportunidade aqui, a questão da piscicultura industrial. Esta é a vocação do Mato Grosso do Sul, tá? É transformar grãos em proteína animal, agregar valor ao grão, né? Sendo que o estado já é um grande produtor de grão, é um grande produtor também de farinhas de origem animal, farinha de vísceras, farinha de carne e ossos, que são usadas nas formulações de rações para peixe, né? Então, também tem que pensar nessa agregação de valor. Eu conheço algumas regiões aí, principalmente ali para o lado de Miranda, né? É uma planície só, com grande disponibilidade de água, estão explorando, produzindo arroz, ok, é uma atividade bacana também, mas cabe um olhar para a produção de peixe, né? Como eu já disse, é esse o potencial do estado. É piscicultura para gente grande, né? Seja por disponibilidade de terreno, disponibilidade de clima, e principalmente oferta de água, essa é a vocação do Mato Grosso do Sul. Tá? E qual o olhar, que tipo de olhar, que expectativa devemos ter quando olhamos para essa piscicultura aí? Não é algo desse tipo aqui, tá? Uma piscicultura simples assim, um buraco escavado, um cano jogando água. Isso não é piscicultura, tá? O Mato Grosso do Sul tem potencial, nós devemos ter o olhar para esse tipo de piscicultura aqui, tá? Isso aqui não estamos falando de oceano, de produção em mar aberto, não. Não estamos falando de Tailândia, de Vietnã. Isso aí, pessoal, é Selvíria, tá? Rio Paranazão, tá? Veja aí que belo exemplo de piscicultura da Tilabras, né? Eu selecionei aqui um exemplo de cada uma dessas 3 regiões, né? Esse é o exemplo lá da região leste, onde nós temos a Tilabras fazendo um trabalho muito profissional, mas muito profissional e tecnificado, mecanizado, automatizado, e é o caminho, tá? E a Tilabras é só um exemplo, mas, vixe, a gente tem a Aquabel, que é a maior produtora de alevinos, tem uma base ali em Aparecida do Tabuado, não é Aparecida, está mais para cima lá, Parnaíba, né, que está a Aquabel, tem a ADM, que tem uma fábrica de ração, enfim, é um baita polo de produção de tilápias, este leste aí do Mato Grosso do Sul. E temos aí na região sudoeste, né, principalmente ali em Mundo Novo, mas também tem Dourados, enfim, toda aquela região ali do sudoeste, com a produção de peixes em um sistema de tanques escavados, que começou com o pintado, né, o híbrido do pintado, mais a tilápia, mais o catfish,
e que agora a Tilápia entrando com força e pegando esse modelo de produção ali do oeste do Paraná, que é altamente tecnificado, tá? Então, mais uma vez, ó, isso aí é Brasil, isso aí é Mato Grosso do Sul, região de Mundo Novo, tá? Aqui uma imagem do Vale dos Peixes, né? Eu creio que aí nós temos de 2 a 3 pisciculturas integradas e com espaço, com área para expandir ainda mais, né? Esse é o olhar que devemos ter. Aqui mais um exemplo da piscicultura Vale dos Peixes, né? Onde, mostrando já a tecnificação da piscicultura, viveiros com tela antipássaros, os funcionários aí trabalhando com EPIs, né? Uma rede adequada, aqui uma máquina de despesca ajudando, auxiliando esse processo de despesca, e um transporte de peixe muito bem feito, com caixas próprias para isso, garrafa de oxigênio, ou seja, é esse o caminho da piscicultura aí no Mato Grosso do Sul, esse o olhar que devemos ter, né? Despesca feita com guindaste, né, para dar agilidade, para trazer qualidade, peixe sendo estocado em caixas climatizadas. Então, esse é o caminho a ser seguido. E eu quero destacar aqui o grande exemplo da Copisc, também aí na região do Mundo Novo, né, fazendo um trabalho sensacional, tanto na produção de tilápias, quanto também na produção do catfish, né, fazendo a diferença na região, mais uma vez, mostrando que o cooperativismo dá certo e que é um caminho que vale a pena ser seguido por outras regiões, né? E, para finalizar aqui a apresentação das áreas, dos grandes exemplos que nós temos aí no Mato Grosso do Sul, o projeto Pacu, né? Conforme eu citei no início, o berço da nossa piscicultura comercial, essa imagem aí, a vegetação, que é outra coisa que eles prezam muito bem, né? Esse equilíbrio com o meio ambiente, a vegetação acabou escondendo uma boa parte de viveiros que estão lá na outra extremidade, né? Mas um baita exemplo de piscicultura em todos os sentidos, inclusive contribuindo muito na mecanização, apresentando novos equipamentos, novas tecnologias para aperfeiçoar essas técnicas de cultivo, né? Seja em viveiros escavados, seja em viveiros do tipo Racing, né? Eles sempre à frente, trazendo tecnologia e contribuindo cada vez mais para o desenvolvimento da nossa atividade, tá? Mas, Fábio, e a piscicultura familiar? Não tem vez no Mato Grosso do Sul, não? Tem, meu amigo, tem sim. Assim como nós temos aí os grandes confinamentos de boi, por exemplo, que é uma referência, que é um exemplo para o Brasil e para o mundo, nós temos também os pequenos pecuaristas, né? Que tiram um leitinho ali, que tem uma pequena produção de bovinos. Mas é que a questão é que o grande acaba puxando o pequeno, acaba trazendo oportunidades para o pequeno. Então, assim que a piscicultura industrial se desenvolve, acaba proporcionando oportunidades para o pequeno produtor também, tá? Uma coisa puxa a outra. Existem vários estudos em várias cadeias produtivas, aonde fica claro essa questão, que o grande produtor acaba propiciando oportunidades para o pequeno produtor. Então, ao passo que a gente conseguir desenvolver a piscicultura industrial aí no Mato Grosso do Sul, certamente estaremos gerando oportunidades para o pequeno produtor, que é algo que eu considero fundamental. De 70% a 80% dos alimentos que nós consumimos no dia a dia vem da agricultura familiar. É fundamental estratégias, políticas públicas para manter o pequeno produtor no campo. E talvez uma estratégia para isso seria incentivar os grandes produtores, porque, como eu já disse, eles acabam proporcionando oportunidades para o pequeno produtor também. Por fim, quem deseja acompanhar um pouco mais sobre o universo da proteína aquática, eu recomendo acompanhar o meu canal lá no YouTube, que é o hashtag VaiAqua.
Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, André, e eu fico à disposição aqui para questionamentos ao final da sua apresentação. Ok? Finalizando aqui a minha apresentação. Que tanto o industrial como o pequeno, eles conseguem se organizar. Um detalhe bem interessante que você falou, né, da questão do licenciamento ambiental é o seguinte: a instituição, o Senar, né, FamaSul, eles estão trabalhando, né, para tentar montar um protocolo, montar um manual que facilite, né, esse licenciamento, que facilite toda essa dinâmica. Eu acho que um dos grandes entraves da piscicultura sul-mato-grossense foi isso ao longo dos anos. E você trouxe da melhor forma possível. Fico muito contente. Vamos continuar? Pode continuar. Quer a apresentação? Acho que vamos iniciar então a apresentação, Fábio. Vou trazer um pouco aqui dos números da assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso do Sul. Vou falar um pouco da atuação, né, quais municípios que a gente está presente, né, o que o produtor ganha com essa assistência técnica, os resultados, né, tanto de comercialização, canais de comercialização e as considerações, né, um fechamento a gente faz aí com algumas dicas, né, tanto para os profissionais que estão nos acompanhando, tanto como os produtores que estão nos acompanhando. Fábio, a assistência técnica e gerencial do Mato Grosso do Sul iniciou no ano de 2014, no município de Dourados, né, com um grupo pequeno de 25 produtores. Naquele ano, o polo produtivo era lá, né, a gente tinha indústria, tem indústria ainda de ração, tem frigorífico. Então, iniciou naquele momento lá em Dourados. E ano após ano, isso vem crescendo, né, a demanda dos produtores diariamente. A gente atende por ligação mesmo, produtores com dúvidas de como iniciar, com dúvidas com problemas de mortalidade, né? A gente tem toda uma equipe de atendimento a vários produtores rurais, principalmente da piscicultura. E para você ter uma ideia, o IBGE coloca como mais de 1.500 estabelecimentos de piscicultura, só que ele traz apenas 360 que realizaram comercialização ali no ano de 2017. E até o final do ano passado, 2019, a gente atendeu 295 pisciculturas, né? Então, assim, a gente já está próximo de 85% de atendimento às pisciculturas de Mato Grosso do Sul. Ali tem um mapinha, estou demonstrando ali a divisão, né, entre as duas bacias hidrográficas. Isso é muito importante para definir estratégia de comercialização, estratégia de alojamento de peixe. São vários pontos, né, que a bacia hidrográfica, a geografia traz para a gente tem que colocar em prática no campo. A gente atende hoje 25 municípios dos 79 que existem em Mato Grosso do Sul, uma cobertura aí de 31%, que são esses municípios que estão pintados em verde. As duas bacias estão diferentes ali, a uma amarela, a bacia do Paraguai, e o em cinza ali, a bacia do Paraná, né? E para a gente fazer tudo isso, Fábio, a gente tem uma equipe de campo aí de 8 técnicos de campo, né? Engenheiro de pesca, engenheiro de agricultura, zootecnista, veterinário, um supervisor, né, de campo, que faz o suporte para os produtores e para essa equipe de campo, e um coordenador que faz uma gestão de dados e organiza toda a parte de comercialização, de custos e de dados. E aí, com isso, eu vou trazer somente o dado de 2019 aqui. Esse pessoal realizou 1.242 visitas a campo, presencialmente lá nas pisciculturas, e gerando mais de 2.900 recomendações técnicas.
Fábio, são recomendações desde sanidade, né, manejo profilático, povoamento, até biometria, né, que o produtor está fazendo, aprendendo, produtores iniciantes, produtores que já estão há mais tempo, também recomendações da parte gerencial. Só que sabemos, né, por exemplo, povoamento de alevinos, né, que é a estocagem, é bem estratégico. O produtor vai soltar uma larva, ele tem que seguir um protocolo, né? Então isso os nossos técnicos estão a campo, eles conseguem passar isso para o produtor, estabelecer um protocolo de estocagem, alimentação, e aí foi mais de 2.900 recomendações no ano de 2019. Sabemos também, Fábio, que a assistência técnica, ela não é só ir lá no produtor, né, levar informação, gerar conhecimento junto com ele, mas também uma forma de extensão é levar conhecimento através de dia de campo. No ano passado realizamos um dia de campo, 3 vitrines tecnológicas. Em 2018, você lembra, né, que realizamos... 2018 teve um problema de comercialização de tilápia. O Senar, estrategicamente, junto com a gente de comercialização, criou a Feira do Peixe para estimular e auxiliar o produtor no escoamento. Essas feiras do peixe foram executadas no início de 2019, então foi de grande oportunidade para eles. E também mais de 30 cursos aí realizados, né? Cursos desde manejo básico até piscicultura avançada, né? Trabalhando questão de doenças, verificação de qualidade de água e nutrição aplicada mesmo. Então a gente leva bastante conhecimento para o campo. Só que o objetivo principal de tudo isso, Fábio, é comercializar, né? Gerar renda, né? Não adianta a gente trabalhar e não gerar renda. E aí, no ano de 2019, gerou aí mais de 147 toneladas de peixes, os produtores comercializaram, mais de 857 mil reais rodou nessas propriedades. A gente olha esses números e fica contente, né, que os produtores vêm comercializando, vêm gerando riqueza para o estado também. Os principais compradores ali, 45% dos compradores desses peixes produzidos, né, com o apoio do ATEG, foi para frigorífico, 6% intermediário, né? Pesca e paga é um grande mercado desses pequenos produtores, né? E 28% outros, né, que é venda direta, né, para o consumidor dentro da propriedade rural, produtores que possuem microindústria. Então, assim, esse gráfico de comercialização não é apenas um gráfico de quem está comprando, mas é um pouco de estratégia de venda. Quando a gente olhar o preço de venda desses produtores, que seguem um pouco dessa dinâmica, mais de um canal de comercialização, o preço médio por quilo eleva, e isso daí traz um sinal muito positivo para eles. E aí um pouco do perfil, né, que aí a gente consegue visualizar mesmo a agricultura familiar, a gente consegue identificar propriedades médias dentro da piscicultura. Hoje os nossos produtores assistidos, ele tem uma área média de 4.800 metros quadrados. Isso de área produtiva, não é de propriedade, tá? É de lâmina d'água. Temos produtores de tanque elevado, de tanque rede, são mais de 2.600 metros cúbicos assistidos, né? Então a gente são 10 produtores que estão nesse sistema de produção, dá uma área média de um volume médio de 262 metros cúbicos. A gente conseguiu subir aí 500 peixes por produtor comparado 2019 com 2020. Isso daí dá praticamente meia tonelada a mais por propriedade, né? Isso daí dá um reflexo na receita bruta da propriedade. Entretanto, choca perfeitamente a questão dos equipamentos. Você apresentou, né, a importância da tecnificação, a importância de ter equipamentos. Do grupo aí que a gente atende 170 propriedades, 62 produtores possuem redes de manejo, né? A gente sabe da importância de ter um equipamento individual, tá certo que cada produtor tem que dar um passo conforme o tamanho da sua perna, ele não pode fazer investimento fora do que ele consegue investir. Kits de análise de água, né, ou algum outro equipamento, oxímetro, pisciculturas intensivas, né, não adianta o produtor só querer colocar peixe e ração, aerador e não ter um sistema de controle, né, então é importante ter alguns kits de análise, oxímetros, aeradores, tanto aeradores integrais que ficam o dia inteiro, como aeradores de emergência, apenas 22 produtores possuem um ou mais aeradores.
Então, a gente identifica uma necessidade de tecnificação. Esses equipamentos praticamente são os produtores que são mais intensivos que a gente assiste, né? Produtores de tanque-rede possuem todo o sistema produtivo também, balsa de manejo, classificadores, né? Plataforma, barcos. Os produtores de tanque-rede eles são mais tecnificados do que os produtores de tanques-cavalo. E aí eu costumo chamar rebanho aquático, né? O nosso rebanho aquático aqui é de 841 mil peixes que os técnicos de campo vêm acompanhando. Então é um volume grande que estão sendo vendidos já em 2020, tem uma parte que vai ser vendida ano que vem. A gente tem produtor de alevinos, né, que comercializa alevinos na região sul do estado, que a gente assiste. Então é um rebanho considerado aí que pertence à piscicultura sul-mato-grossense. E aí a gente já começa a olhar alguns números, né? Mato Grosso do Sul tem uma característica de ter N espécies, né? Tilápia, pacu, tambaqui, tambacu, piau, catfish. E a gente focou algumas espécies comerciais, né, para apresentar hoje. Por exemplo, a tilápia. A produtividade nossa fechou, né, nessa safra agora que os animais estão saindo em 20,8 toneladas por hectare ano, Fábio. Não é um número baixo, mas a gente está bem abaixo do oeste paranaense, que é modelo de produção de tilápia tanque-escavado também, né? Da região de Mundo Novo. A gente não assiste produtor ainda naquela região. E a conversão alimentar ela é um pouco alta. Por não ser uma atividade que os produtores estão investindo em tecnologia, eles não conseguem controlar 100%. Esse número já foi pior, com assistência melhorou e vem melhorando. Você sabe que a conversão alimentar, pequenos detalhes, consegue alterar e piorar, né? Então, o objetivo nosso, o produtor ele tem que ter um espelho, né? Qual caminho ele tem que seguir. Eu cito um exemplo, os números levantados ali pelo Campo Futuro, né? De algumas propriedades lá em Santa Catarina, lá em Palotina e Toledo, né? O Campo Futuro é um estudo realizado dentro das propriedades rurais, e eles obtiveram uma conversão alimentar de 1,5. E o que é essa conversão alimentar, né? Para cada 1,8 kg que eu joguei de ração, que foi o resultado nosso, os animais ganharam 1 kg de peso. Então, isso que significa. Então, quanto menos ração eu jogar, os meus animais ganharem peso, melhor, né? Isso é um termômetro que o produtor pode estar seguindo. Um ponto que desfavorece a nossa piscicultura, que deixa ela menos competitiva, é o custo de ração, né? Os produtores da agricultura familiar, por problema de logística, de potencial de compra, volume de compra de insumos, eles acabam pagando mais caro, né? O preço médio aí no ano de 2020, de janeiro até abril agora, que passou, eles pagaram em média, Fábio, R$ 2,56 o quilo da ração. É um valor muito alto comparado às pisciculturas intensivas, né? Eles perdem a competitividade. Se a gente olhar 2019, coloquei um detalhezinho ali, eles pagaram R$ 2,20, né? Teve um aumento de 15% de um ano para o outro no preço da ração. Isso é consequência do aumento de insumos, grãos, etc. Mas a grande pegada é que o custo total de produção desses pequenos produtores fecha em R$ 6,54. Você vai me falar, André, isso é um pouco alto, né, comparado com as pisciculturas intensivas. Correto. O fator de ter uma conversão alimentar alta e um alto custo da ração eleva muito o custo de produção. Entretanto, quando eles exploram aqueles canais de comercialização, eles têm um preço médio de venda de R$ 7,15. E esse daí fecha positivo para eles, né? Eles não têm um volume grande de venda, então eles têm um volume menor de venda, eles conseguem explorar isso. Para os produtores intensivos que a gente assiste, e eles vendem diretamente para frigorífico, o preço de venda deles foram de R$ 4,67, Fábio. Esse é o preço que rolou esse ano aqui no quilo da tilápia. Não sei se está muito fora daí da região de vocês, né? Mas o Centro de Inteligência de Aquicultura da Embrapa, ele traz que o preço médio de venda da tilápia esse ano foi de R$ 5,86, né? Então é um preço pago aí pela CEAGESP, são tilápias grandes, 1,2 kg, 1,1 kg, então é um mercado bem pontual. Aí quando a gente fala em redondo, isso daqui eu fecho também com a sua fala, que você disse que somos pioneiros, né, o berço.
O pacu, o tambacu, eles iniciaram junto com o pintado lá na década de 80, década de 90 em Mato Grosso do Sul. O produtor sul-mato-grossense ele tem uma experiência boa com esse peixe, né? E a gente consegue apresentar isso pelos dados, né? A nossa produtividade aqui fechou em 8,4 toneladas, né, por hectare ano, é um número bom, próximo lá de Cuiabá, né, levantado pelo Campo Futuro, que foi de 8,9 toneladas por hectare ano, e acima de alguns números levantados pelo Campo Futuro lá em Tocantins, como a Tambatinga, né. Então, assim, o produtor sul-mato-grossense tem uma experiência, ele consegue trabalhar melhor com peixe redondo do que, por exemplo, com a tilápia. Então, isso é uma oportunidade, né, para o pequeno produtor. Conversão alimentar boa também, né, esses produtores, por ter um volume menor de produção, menor quantidade de peixe, talvez a quantidade de ração e a forma de alimentação, eles acertam mais do que a tilápia, isso favoreceu a conversão alimentar. Ainda grande parte dessa produção está na bacia do Rio Paraguai, né? Então é um clima um pouco diferente que favorece esse número positivo da conversão alimentar. Ração, novamente, mesmo problema altíssimo, né? O produtor pagando aí praticamente R$ 62, R$ 63 a bolsa de ração de 25 kg, né? Pagando R$ 2,50 por quilo. Isso é desde a levina até engorda, tá, Fábio? Sabemos que a ração de levina é mais cara, né? Mas quando a gente faz o preço médio de toda a safra, acaba ficando alto. O certo era fechar ali R$ 2,00, né? R$ 1,95. Isso é o correto. Então, é um desafio para o produtor rural. E aí o produtor, esses pequenos produtores fecham em R$ 5,82 o quilo, CT. O que é esse CT, Fábio? Ali está envolvido toda a depreciação, né, dos equipamentos, de outros os investimentos, inventário, está envolvido a remuneração do capital, está envolvido a remuneração da mão de obra familiar, todo o desembolso que aquele produtor tem ali, R$ 5,82. O preço de venda é muito agradável para eles, né, por ter um volume menor do que a tilápia, acaba vendendo aí R$ 11,44 o quilo. Esse preço, Fábio, ele está muito ligado ao mercado de pesca e pague, né? Esse mercado ele paga super bem, tem alguns produtores que vendem em formato de pesca e pague também, então acaba elevando o preço de venda. Isso que a gente o pequeno produtor tem que explorar bastante. E aí o pintado é o charme sul-mato-grossense. Ele é o peixe que na década de 90 startou, trouxe grandes indústrias, teve uma evolução, né, ao longo dos anos. Ali na década de 80 iniciou com o pacu, depois o pintado. Aí em 2010, Mato Grosso do Sul, é recente a produção de tilápia aqui em Mato Grosso do Sul, em 2008, 2009, que começaram, né, a produzir em escala comercial a tilápia. E aí o pintado já é desde a década de 2000, né? Ali já vai para 20 anos de produção de pintado, então tem bastante conhecimento, faz parte da nossa história, é o charme mesmo, né? Muitos turistas vêm em busca de comer o pintado aqui na região. A produtividade fechou na verdade, em 6,3 toneladas por hectare ano. Comparado com o Sorriso, está bem abaixo, né? Mas você sabe, Fábio, que lá em Sorriso o padrão de piscicultura é diferente, né? Piscicultura industrial, pisciculturas de 200, 300 hectares de lâmina d'água, então existe uma intensificação, aquele número de produtividade está relacionado a isso, o clima é muito diferente, que favorece o pintado. Conversão alimentar, né? 1,9, essa é uma conversão alimentar, ela não está fora da realidade. A conversão alimentar do pintado é um pouco mais alto que pacu, é um peixe carnívoro, né? E os novos cruzamentos está diminuindo essa tendência. E ainda o custo da ração é uma ração mais alta também comparado aos outros animais onívoros ali, né? De 2,82, eles fecharam esse ano, até abril, o preço médio de compra de ração deles foi de R$ 2,82. Isso fecha um custo total, Fábio, de R$ 8,34. É bem próximo de pisciculturas que já tem uma produção mais intensiva, então o produtor conseguiu acertar esse custo de produção aqui na nossa região. Preço de venda dele de R$ 14,51, tá? O Centro de Inteligência de Aquicultura da Embrapa, né? Ele traz que o preço médio de venda do pintado foi de R$ 10,36, né? Então a gente tem um preço médio de venda aqui no estado melhor, né, do que em algumas outras regiões aí no Brasil.
um padrão, né, que o produtor também pode estar seguindo é a ração. Quando esses produtores entram na assistência técnica, feito o levantamento, e ainda a gente tem alguns números do ano passado, a gente identificou, Fábio, que o produtor jogava em média 56 kg de ração por hectare dia. E nesse primeiro trimestre de 2020, esse número já aumentou, passou para 75. Isso significa que já quanto maior, né, até um limite ali de 90, 100, dependendo da renovação de água, dependendo de outros fatores pontuais ali, próximo de 100 seria interessante que você atinja uma biomassa econômica, uma biomassa segura, né? Então é um termômetro que o produtor pode estar controlando. E aí a importância de fazer fases de produção, importância de diferenciar levinos, juvenis, engorda, né? Para ter esse controle e ter com certeza um lucro no final. A receita bruta por propriedade em 2019 foi de R$ 3.875. Já em 2020 subiu praticamente R$1.000, né? Passou para 4.800. E esse resultado simplesmente nessa receita bruta, isso só dos 3 primeiros meses, tá, Fábio? Não é dos 12 meses. Então eles vão ter venda aí mais para frente, isso daí eleva. Lembrando que a área média é de 4.500 metros quadrados por produtor. A gente não está falando da propriedade geral. Então, esse número, esse aumento se deve simplesmente pelo aumento da produção. Eles passaram de 445 quilos comercializados para 653. E aí, quando a gente fecha o lucro aí, Fábio, já estamos próximo de encerrar, a tilápia fechou positivo, né, com aquele preço de venda e o custo total, teve um lucro unitário aí de 61 centavos. O pacu de R$ 5,62 é um lucro muito alto, né? Mas os canais de venda que possibilitou isso, o custo de produção é alto e o pintado a R$ 6,17. Muita gente pediu, Fábio, para a gente fazer uma simulaçãozinha aqui e comparar a produtividade por hectare. A tilápia, se ela não for tecnificada hoje em tanque escavado, se ela não tiver controle, o produtor toma prejuízo. Vocês viram o custo alto, né? Se não comprar uma ração em volume, comprar um alevino bom e usar conhecimento na produção de tilápia, ele fecha negativo. A gente tem produtor que finalizou a assistência técnica, eles pararam a produção, né? Eles vinham produzindo tilápia, eles saíram da atividade porque não vinha pagando, né? E isso foi devido a alguns fatores comerciais e também econômicos. E a gente, como assistência técnica, a gente faz a orientação e mostra os números para ele. Não está fechando no verde, está fechando no vermelho. E um exemplo foi a tilápia. A gente fez uma simulação ali com preço de compra a R$ 4,67 e os custos de produção daquele produtor que paga caríssimo na ração e tem uma conversão alta, ele fecha mais de R$ 6,00 o custo total de produção por quilo, né? E aí ele tem um prejuízo aí, se a gente colocar 2 safras aí, cada safra de 8 meses, sem aeração, 2 tilápias por metro quadrado, né? Tilápia ali fechando com 750 gramas, ele vai produzir 15 toneladas e ele vai ter um prejuízo aí de R$ 56 mil. E aí se a gente comparar com o peixe nativo, que é uma grande oportunidade para esses pequenos produtores, se a gente simular ali em um hectare de lâmina d'água, né, ele tirar 8 toneladas, uma safra ali de 16 meses para tirar todos os animais. Ele vai começar a tirar peixe com 14 meses, 13 meses, mas ele vai finalizar praticamente com 16, né, que é o fundo, né, sempre tem o cabeceira e o fundo, e aquele lote fundo acaba ficando mais tardio um pouco. Então vamos colocar 16 meses aí de safra, uma safra só. O mercado aqui, Fábio, paga em média R$ 6,50 os compradores, indústria, atravessadores, para compra em volume, né? Então vamos considerar que em 1 hectare você vai produzir aí 8 toneladas, você tem que vender em volume, e você tendo um lucro ali de 68 centavos, em 1 hectare você vai ter R$ 5.400 de lucro. E aí, com o pintado, né, você tem um lucro maior, porque o preço de compra, né, da indústria também é maior. O preço médio que as indústrias estavam comprando era de R$ 9,50 o quilo, tá? Também, tirando todos os peixes ali em 16 meses, né, uma produtividade aí de 8 toneladas por hectare, você tem um lucro de R$ 1,16 por quilo, né? Você consegue ter um lucro de R$ 9.280. Isso é só uma simulação, muita gente liga para a gente, Fábio, diariamente a gente recebe ligação
em relação a esses números, esses dados, né? Isso é uma conta simples, né? Não é, muita gente acha que piscicultura vai deixar ele rico, né? Só colocar o peixe lá e dar ração, depois vender. Acho que é simples uma produção. E você sabe melhor que ninguém que tem que ter todo cuidado, né? O produtor tem que se dedicar à atividade. Então, assim, para finalizar, Fábio, o aumento da produtividade está totalmente ligada, né, com o grau de tecnificação, né? A tilápia é um exemplo claro disso, que necessita uma tecnificação. O desafio é melhorar a compra de insumos. Esses produtores têm que achar ferramentas, formas de compra em coletivo, algo assim para baratear o custo da ração, que é responsável ali por 70% do custo total, né? Explorar os peixes nativos, o pequeno produtor ele tem que explorar bastante. Você citou, né, a cota zero, né, a nova legislação aí para pesca. Então isso é um momento oportuno para o pequeno produtor explorar bastante. Não ficar amarrado somente à venda interna, sair para fora do estado, não ver que a falta às vezes de alguma indústria é um problema, mas isso pode ser uma oportunidade conforme ele vê, né, essa situação. Muito importante isso. E também que se ele intensificar, né, ele não vai deixar de controlar, ele tem que controlar as despesas, ele tem que controlar se está gerando resultado diariamente, né, e com esse controle gerencial ele vai ter lucro. Se ele não cuidar, é um sinal radioativo ali, né, é um perigo para ele, então ele tem que cuidar. Fábio, era mais essa ideia, né? Então a piscicultura, a familiar, ela tem esses pontos que devem ser levados, e não deixar de lado. A nossa assistência técnica ela passa por 5 pontos, né? Um diagnóstico individual, um planejamento que o técnico entrega ao produtor, uma adequação tecnológica. Isso não significa que vai fazer investimento, mas conforme o bolso daquele produtor. Capacitação, né? O conhecimento, a assistência ela passa por 2 anos, Fábio, e aí depois desses 2 anos ela encerra. E aí esse produtor ele tem que aprender a caminhar sozinho após esses 2 anos, então a capacitação é fundamental para ele. E a avaliação de resultados, né? Então tem que gerar números mensalmente, por safra, e saber se está dando lucro, se está dando prejuízo. Se estiver dando prejuízo, tem que fazer sempre uma adequação. E isso é o nosso ciclo da assistência técnica. O produtor que tiver interesse na assistência técnica, procura o sindicato rural do seu município. O Senar está representado em cada município aqui do estado, então procure. Tem as nossas páginas, o site, né, senarms.org.br. Lá tem todas as informações por cadeia produtiva. Então o profissional, o produtor rural que quiser buscar informação, a gente está à disposição. Era mais isso, Fábio. Acho que vamos agora para as perguntas. Você quer fazer alguma consideração, Fábio? Não, maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Realmente esse trabalho de extensão é fundamental, né? Especialmente levar a informação para o produtor que o negócio tem que ser profissional, né? Não dá para ter mais amadorismo na produção de peixe, né? Então, muitas vezes não dá para chegar com um aplicativo, com uma planilha de Excel, mas com uma calculadora e com algumas contas ali simples, isso já pode ser um grande avanço para os produtores, né? Então, bacana conhecer melhor esse trabalho de vocês e parabéns, sigam em frente, porque é fundamental esse suporte ao pequeno e o médio produtor. Ok, legal, Fábio. Fábio, tem uma pergunta aqui da Mariana, uma pessoa que está assistindo a gente aí. Ela pergunta: temos muita água para fazer tanques rede, né? Mas nosso maior problema é a burocracia. Como podemos fazer para sermos mais rápidos? Bom, eu vou dar um gancho aqui, Fábio. A nossa instituição está junto com a Câmara Setorial, a gente está fazendo um trabalho para tentar otimizar isso, né? Mas em questão de tanque-rede em águas públicas, né, tem todo um trâmite que envolve órgãos nacionais, né? A instituição está à disposição para auxiliar, a gente já auxiliou outros produtores, e eu acho que como que a gente pode fazer isso? Eu acho que com precisão de números, né, Fábio? O que você acha? Mais ou menos por aí, né? Uma questão importante é que, além das regras ambientais em si, são políticas públicas que favoreçam, que dê agilidade ao processo, né?
em muitos estados, o que desanima é a lentidão, né? O Ricardo Éboli me mandou uma mensagem aqui no Zap. Até a gestão passada, o Ricardo estava como diretor do IMASU, não sei se ainda continua, espero que sim, mas ele mandou no meu Zap aqui que até 2 hectares de lama da água é isento de licenciamento. Isso. Agora, o processo para você ter esse documento que você é isento, de modo que você possa levar, por exemplo, junto ao gerente do banco e pleitear uma linha de crédito, é muito demorado, né? A pessoa desiste. Eu costumo dizer que em menos de 12 meses, ele não tem a notícia assim, fulano, pode começar a produzir alimentos. O Estado te apoia, o Estado está aqui para te auxiliar nessa produção. Então, isso é muito desanimador, né, para começar na produção. É necessário que tenha trâmites que sejam mais ágeis, né? E realmente, aí depois, quando cai na questão das águas públicas, aí é um desafio ainda maior, né? Que são as benditas outorgas. Tivemos alguma celeridade nessa nova gestão aí da Secretaria Especial de Agricultura e Pesca. Parece que a roda está começando a girar, mas precisa ter ainda mais celeridade, ainda mais agilidade, né? Então, é importante registrar isso. Legislação é uma coisa e processos que facilitem a vida do produtor rural é outra coisa. E é isso que eu vejo que falta muito em todos os estados, em todas as esferas, não somente na produção de organismos aquáticos. Legal, maravilha, Fábio, maravilha mesmo. Mandar um abraço aqui para o pessoal da Câmara Setorial, que está presente na nossa live aqui, do Mato Grosso do Sul. Tem um grande colega aí, Santiago Benites, né? Ele está aí presente na nossa live. Um abraço, Santiago. Ele faz uma pergunta aqui, Fábio, será que o Panga, né, o Pangaços, vai ter espaço no Mato Grosso do Sul? Como que você vê, né, essa nova espécie, né, do Panga no nosso estado? Olha só, abraço, Santiago, obrigado pela pergunta. Eu torço demais para o Panga, sabe? Nós precisamos muito de uma espécie para atender a classe C, D e E, que até então, quem vem deitando e enrolando nesse mercado brasileiro é o filé de merluza da Argentina, a polaca do Alasca e o Panga do Vietnã, né? Nós, infelizmente, só produzimos pescado para a classe A e B, né? A gente produz filé de tilápia, produz pintado, produz peixes redondos, que é legal, é bacana, mas é peixe para rico, né? Nós não temos uma produção voltada para abastecer as classes menos favorecidas. E aí que se o Panga se apresentar, se o Panga conseguir cumprir parte dessa demanda, maravilha, né? Eu torço muito para isso. O que eu tenho observado nas minhas andanças, Brasil afora, é que ainda não se confirmou os números que a gente vê, por exemplo, lá no Vietnã, lá na Tailândia, né? Não sei se trouxemos a espécie errada, se o peixe que nós trouxemos não é um peixe melhorado geneticamente, mas aqueles índices zootécnicos ainda não é uma realidade aqui no Brasil. A gente vê um resultado aqui, outro resultado acolá, bacana, bonito, mas a média ainda vem deixando a desejar. Eu espero que a gente consiga contornar essas questões e que seja uma realidade, porque nós precisamos urgentemente de uma espécie de baixo custo de produção, de alta produtividade, para fornecer para as classes C, D e E. Se não for o Panga, que seja a carpa, que seja a tilápia de 300, 400 gramas, que seja o peixe redondo, lá no norte eles chamam de tambaqui curumim, é o tambaqui de 400 gramas, retalhado e frito inteiro, é saborosíssimo, é sensacional para se comer. Um peixe que faz 2 ciclos por ano, por exemplo. Ou seja, a carpa, ou seja, a bagra africano, que é outra espécie sensacional, mas, enfim, nós precisamos de uma espécie para atender a classe C, D e E. E eu torço muito pelo Panga. Espero que ele vire na nossa piscicultura. Não só no Mato Grosso do Sul, mas no país como um todo.
Muito bom, Fábio. O Mato Grosso do Sul, ele tem algumas áreas na região de Grande Dourados desativadas. E eu acho que o Panga ele vem com uma estratégia, né, para reativar essas áreas. É um peixe de grande produtividade, né, de alta resistência. Eu também vejo como um ponto bem interessante. A gente pegar na história, né, Fábio, e todo mundo que está nos acompanhando aí, a piscicultura ela passou por alguns momentos de espécies, né? A gente pode falar, não é uma moda, mas por momentos, né, de espécies. A gente pegar ali no ano 2000 o pintado, no Brasil inteiro, depois veio a tilápia, né, em 2008, 2009 aqui em Mato Grosso do Sul, no Paraná já tinha uma produção boa, São Paulo também. Depois veio o pirarucu, né, não sei se você lembra do pirarucu ali em 2010, 2011, foi uma febre danada. Tem muito produtor ativo ganhando dinheiro, né, quem consegue produzir corretamente, com controle. E aí eu acho que o Panga talvez seja o momento do Panga, né? A história da piscicultura ela passa por, a cada 10 anos, uma espécie, né? Então isso é uma oportunidade para o produtor, né? Eu acho que essa escolha tem parte dele, né? Qual espécie ele quer produzir, colocar. Tem mercado para todo mundo, né? Todo mundo tem que se inventar e ver as oportunidades de cada espécie. Eu também acredito muito, eu acho que é uma estratégia muito interessante o Panga. Deixa eu fazer uma observação, falando uma coisa importantíssima, é a gente ter um objetivo claro, tá? O que nós produzimos de peixe? Tambaqui e redondos, né? E tilápia, tá? É isso que é a nossa vocação para produzir. Não faz sentido ficar procurando outros cruzamentos, além das patingas, das tambatingas, dos tambacus, não precisa mais procurar cruzamento. Né? Alguma coisa de pintado, que nós já temos também quais híbridos que dão certo, quais não dão, tá? E a tilápia, conforme eu já comentei. E aí que agora nós precisamos procurar por uma espécie de combate, que ou vai ser panga, ou vai ser carpa, ou vai ser tilápia de menor porte, e assim por diante. E parar de inventar moda, parar de procurar outras espécies que eventualmente pode ter um potencial. É fundamental que tenhamos foco nessa questão. É produção de proteína aquática. Legal. Não é produzir boniteza. Isso. É negócio, proteína aquática. Isso mesmo. Tem que ser focado, né, uma ou duas espécies comercialmente mesmo, para explorar, levar o nome do Brasil para fora, para o exterior, com certeza. Legal, Fábio. Queria mandar um abraço aqui para a Letícia. Ela está lá dos Estados Unidos acompanhando a gente, Fábio. Ela já foi da Casa Rural aqui, ela está fazendo uma pergunta em relação à produtividade dos nossos produtores em relação à produção total em Mato Grosso do Sul. Eu vou dar esse gancho. Letícia, a gente tem alguns municípios que a produção que o cenário acompanha representa 80% da produção do IBGE levantado pelo IBGE no ano passado, ano retrasado. Entretanto, tem municípios que a nossa representatividade, né, que os produtores rurais representam, é muito baixa, né? Aparecido Taboado, por exemplo, Itaporã, que possui grandes indústrias, a produção da agricultura familiar é menos de 1%. Onde Coxins, se você pegar Niomac, Nova Andradina, 50% da produção registrada no IBGE ela veio dos produtores assistidos do Senar, né? Então ali a agricultura familiar é bem presente. A gente tem hoje, Letícia, uma produção altíssima que está na mão de algumas empresas, né? Eu creio que a produção da agricultura familiar vai ser representativa a 10% do volume total produzido aqui no estado. Vocês observam isso. Ou é uma piscicultura familiar, às vezes extensiva, ou é uma piscicultura empresarial super intensiva, né? Então, sempre muito notório os extremos que a gente observa aí no Mato Grosso do Sul. Uhum. O Fábio, tem uma pergunta aqui. Qual é a principal dificuldade no controle de água para pequenos produtores? Principal dificuldade no controle da qualidade de água? Isso. Eu acho que é saber exatamente a quantidade de peixe que tem lá e a quantidade de ração que está sendo fornecida. É impressionante, André, como a gente peca
como nossos produtores, seja pequeno, seja grande produtor, ainda peca no bendito manejo alimentar. Eu fico, assim, indignado de chegar numa piscicultura e ver ração boiando no viveiro. Isso. Não tem lógica, isso não pode acontecer, gente. E um outro ponto é, às vezes, ele deixa 2, 3 dias sem alimentar. A gente já presenciou isso, né? O produtor acha que o peixe não tem fome, né? Deixar 2, 3 dias é um impacto disso. Mas aí que vem uma outra questão nesse sentido, André. Em peixes, em organismos aquáticos, é melhor a subnutrição do que a supernutrição. Isso. Ou seja, se for para errar, erre para menos, forneça menos ração. Isso. Porque quando a gente erra para mais de fornecer em excesso, o erro, o prejuízo é duplo. É a ração que está sendo desperdiçada e essa ração vai deteriorar e comprometer a qualidade de água. E o custo de produção que eleva também, né? Prejuízo na certa, né? Período de inverno, por exemplo, se o peixe não está com apetite, não forneça ração. Tem semana que o inverno daí é muito parecido com o inverno daqui, uma semana de calor, outra semana de frio, e vai intercalando. Naquela semana de frio, não tem problema ficar 3, 4 dias sem fornecer ração para o peixe. Isso. É melhor não fornecer do que fornecer e sobrar ração na água. Isso mesmo. Qualidade de água em piscicultura. Fator número 1, manejo alimentar incorreto. Tá? A gente vê nos rótulos das embalagens de ração. O peixe tem que comer em até 20 minutos. Não. Tem que comer em 20 segundos. É na hora. Não pode sobrar ração. O peixe não pode comer de forma tímida. Tá? Ele tem que comer espirrando ração, espirrando água para cima. Quando ele está comendo de forma tímida, já está de barriga cheia. Já é excesso. Né? Então, quer ter atenção com qualidade de água? Então, redobre a atenção sobre o manejo alimentar que vem sendo feito. Não pode ter pellet de ração boiando numa piscicultura, seja tanque escavado ou seja tanque rede. Legal, bem interessante, Fábio. Um outro ponto, né, que eu acho que é uma característica para manter a qualidade de água para o pequeno produtor, né, é a renovação de água. O produtor tem que estabelecer uma renovação diária de água, correto? Ele tem que ter um pouco de critério e disciplina, né, para fazer alguns controles, fazer uma renovação, fazer um flush, né, que é tirar um pouco da água do fundo, fazer manejo de alimentação em horários corretos. Tem que ter disciplina, né, para alimentação, para analisar essa água semanalmente ou mensalmente. Mas a grande dificuldade, eu acho que para o pequeno produtor, é adquirir os equipamentos para fazer essa análise. E o segundo ponto vem o conhecimento, né? Ele saber fazer uma leitura, interpretar e saber hoje eu alimento, hoje eu não alimento. Acho que isso é o grande ponto. Acho que o conhecimento, ele aplicando esse conhecimento, ele vai superar essa dificuldade de qualidade da água e vai ter um reflexo na produtividade dele. Temos mais uma pergunta também aqui. Qual município de Mato Grosso do Sul, né, que pode se tornar destaque na produção de organismos aquáticos? O Afonso está perguntando. Bom, Aparecido Taboado já é referência nacional, né, na produção de organismos aquáticos, questão de insumos, escoamento, né, indústrias. Tem outros municípios que podem se tornar também, né, Mundo Novo, como citado ali pelo Fábio. Dourados, a gente acredita muito em Dourados ainda, por ser uma região que tem um pouco da cultura do peixe deles ali dentro. Então, esses 3 municípios podem se tornar aí referência nacional na produção de organismos aquáticos. Tanto Dourados também pela grande área, né, de produção. Não pode deixar de fora Teredos. Isso, perfeito. O projeto... Essa pergunta é complexa, né? A gente tem Aparecido Taboado, Parnaíba, que é um polo que tem fábrica de ração, tem frigorífico e tem excelentes produções, muito bem desenvolvidas, né? Aí tem Mundo Novo, Dourados,
com exemplos de alta produtividade, já usando o modelo paranaense de produção de tilápia. E depois, conforme eu comentei, teremos aonde nasceu a nossa piscicultura, onde o projeto Parkour está sempre inovando e sempre disponibilizando novas tecnologias para o setor produtivo. Perfeito. Fábio, chegou uma pergunta aqui, rapidinho, se tem algum estudo já com tilápia, alimentação para tilápia, com proteína bruta de 28% ou a menos, né? Qual que é o resultado? O que você vê sobre isso? Bem pontual. Não, é perfeitamente possível. Aí nós entramos num problema que está relacionado muito mais ao setor produtivo do que à indústria, né? É possível uma ração para tilápia com 26% de proteína bruta, 28% de proteína bruta, formulado com ingredientes, com matérias-primas do tipo premium, matérias-primas boas, né? Devemos lembrar que a tilápia é uma espécie onívora, não faz sentido terminar uma tilápia com 32% de proteína bruta. Acontece que uma ração de 28% de proteína bruta, formulada com ingredientes de qualidade, vai custar muito próximo de uma ração de 32%. E aí o produtor não quer abrir mão desses pontos de proteína e pagar o mesmo preço por uma ração que tem menos proteína, né? Mas é aquela velha questão clássica aí da nutrição. Não importa a quantidade de proteína, importa o valor biológico de proteína, desta proteína. Então, claro, é perfeitamente possível uma ração de 28%, uma ração de densidade nutricional melhor, ou seja, de ingredientes com melhor valor biológico, proporcionando o mesmo resultado, resultados até melhores, certamente resultados melhores, para o meio ambiente vai ser menor, a excreção de compostos nitrogenados para o ambiente vai ser melhor, então tem tudo para uma ração de 28 ser muito mais estratégico o uso dela. Só que ela vai custar um pouco mais, mas aí faz parte do preço das matérias-primas utilizadas. Maravilha, maravilha, Fábio. Pessoal, acho que vamos encerrar, né? As perguntas que não foram respondidas, a gente vai estar respondendo, né, pelos nossos canais, com todas as pessoas que mostraram interesse. E ainda, Fábio, agradeço mesmo de coração, né, a presença sua aqui, a participação. Parabéns, né, pelas explicações, pela explanação. Muito bom ouvir, né, esse conhecimento de uma pessoa de fora para ver o que vocês estão vendo de Mato Grosso do Sul, o que a gente pode crescer. Fico muito grato mesmo pela participação. Maravilha, André. Estou sempre à disposição, conte sempre comigo. E para mim também foi uma grande satisfação poder estar conversando aí com os amigos sul-mato-grossenses. E sempre que precisar, estou à disposição. Um forte abraço a todos aí e até a próxima. Ok, obrigado, Fábio. Bom, obrigado a todos que participaram, né, que mandaram as perguntas. Um grande abraço para todo mundo, a gente fica muito contente. Lembrando que semana que vem tem a terceira live, a live de horticultura, com o Dorli Pavei e outro convidado. Vai ser uma live trazendo grandes novidades e números aí da cadeia produtiva. Mais uma vez, quem não se inscreveu na página do YouTube, se inscreva no nosso canal, curtem o Instagram, o Facebook. A gente hoje é um dos maiores canais de comunicação do agronegócio mato-grossense. Querem ficar por dentro? Curtem a gente e acompanhem a gente. Um forte abraço para todo mundo. Obrigado, pessoal.